Hoje, no Arqui Podcast, a presença do Marcelo Melhado e seus associados. Hoje com a gente, Giancarlo Malacarne e a Mari Galete não conseguiu estar com a gente devido a uma viagem, mas ela vai estar aqui inserida em todo o contexto. O assunto de hoje é a temporalidade na arquitetura. Sejam bem-vindos ao Arqui Podcast. Obrigado. É um prazer. É a primeira vez que a gente está num espaço desse aqui. O nosso negócio é espaço, né? Um estúdio de gravação. Eu tô achando super legal. Tô achando bacana. Que ótimo. É uma honra tê-los aqui, né? Compartilhando um pouco de toda essa experiência, de toda essa trajetória de 35 anos. Então, para a gente iniciar esse bate-papo super especial, conta pra gente, Marcelo, né? E o Giancarlo, que tá aí há 20 anos, isso, no escritório? Há 15 anos aí no escritório. Como é que foi lá no começo, Marcelo? As dificuldades, né? Os erros, os acertos. Então, vamos falar do começo, então. Eu sou da 4ª turma da Unifil, tá? Então, aquele tempo, que foi em 88 que eu me formei, o arquiteto, ele não era usual como se é hoje, tá? Então foi um trabalho meio didático nosso, de mostrar, a gente ligava para as pessoas oferecendo o trabalho da gente, e aí as pessoas não sabiam o que a gente ia fazer, né? E a arquitetura, basicamente, daquela época e de hoje, é o quê? É fazer com que as pessoas vivam melhor. Nosso papel fundamental é esse. Então, naquela época, a gente tinha que explicar. E a gente foi ganhando espaço, eu e meus colegas, fazendo a diferença na vida delas, né? A gente não é uma profissão que é vital, não é vital, mas é maravilhosa, né? A gente faz o ser humano viver melhor. Morar bem é uma coisa maravilhosa. Trabalhar bem, como nós estamos aqui agora, é outra coisa maravilhosa. Então, foi um trabalho bastante didático, foi aos poucos, né? Concomitante a isso, começaram a surgir as primeiras mostras de decoração, né? A Casa Cor em São Paulo, a gente ia, os profissionais iam. O cliente comum, só os mais antenados queriam naquela época. E a Casa Cor vendia e vende o quê? Vende sonho. E as nossas mostras de decoração aqui também. Então, a nossa primeira mostra foi com Incol Decora, que a Consultora Incol, que a antiga Consultora Incol promoveu, que foi um evento muito bacana no conceito, porque ele queria mostrar formas de se viver, mas saindo do lugar comum, porque a função da mostra também é essa, né? Não é fazer a casa comum, é cada profissional mostrar como ver o espaço de morar, né? E isso tudo foi entrando na cabeça das pessoas, né? Então, as mostras, os resultados do nosso trabalho para com os outros clientes, né? E assim até hoje, né? Até hoje, nossa grande propaganda é o próprio trabalho, né? É a satisfação do cliente, né? A maturidade faz com que a gente consiga entender que são várias formas de se trabalhar. O arquiteto, normalmente, ele é muito vaidoso. Ele quer brilhar, Então, você olha o trabalho de um colega e fala, mas... Escuta, cada um faz de um jeito. E cada um de nós tem alguém que gosta muito do que a gente faz. Que não tem o certo e o errado. Eles não têm o certo e errado. Até tem o olhar. Tem o certo. Eu acho que dentro do certo tem várias formas de ser feita. Entendi. Né? Eu acho que a gente não pode errar. Sabe por quê? Você está doente, você procura o médico, ele não acerta, você vai no outro. Ele não acerta, você vai no outro. A arquitetura, não. Se você não acerta, a pessoa fala, mas o que me vale isso? Eu gastar para não fazer nada. Não é? Então, eu acho que o profissional tem que ter responsabilidade de ser assertivo. E como que ele é assertivo? Ele ouvindo o cliente, ele fazendo a leitura. Não é se o cliente falar, eu gosto de casa preta, você fazia uma casa preta para ele. Mas traduzir através desse desejo da falta de luz, um resultado que agrade ele e que não faça ele morrer num espaço preto, não é? Entendi. E isso é muito importante, igual você falou. Não hoje eu vejo como essencial realmente porque as pessoas buscam morar bem.
né? Porque a vida está tão intensa, o trabalho está consumindo tantas pessoas que não tem nada melhor do que chegar e ter na sua casa esse conforto, né? Para cada um a sua necessidade. Tem um jargão que diz, né, que a melhor coisa da vida é viajar, né? Eu falo que a primeira coisa melhor da vida é voltar para casa. Depois viajar, mas poder voltar, né? Poder sair para trabalhar, e você pode também trabalhar num lugar bem bacana, mas voltar para o seu ninho é a melhor coisa do mundo, né? E junto com todo esse... Acho que nós não temos que ter uma cronologia muito certa. Você viu uma coisa que mudou muitas pessoas? Foi a própria pandemia, né? Que fez com que as pessoas ficassem em suas casas vendo o que faltava nessa casa, né? Para se viver melhor, né? E a gente, falo isso em meu nome, do Jean, da Mari, de todo mundo, não, que o escritório não é só nós três, não. Né? Na verdade, a gente tem um monte de gente boa que trabalha com a gente. Todo mundo pensa a mesma coisa. Independente da área, da cifra, o resultado tem que ser bom. De qualquer forma. Para quem está usando, né? Para quem está usando, exatamente. E nesses 35 anos, Marcelo, né? E Jean, que está aí há 15... mudanças, né? Mudanças, os ciclos estão aí para começar e terminar. Comportamento do cliente mudou-se, as tecnologias mudaram, né? Igual você falou lá no começo, você ia oferecendo o seu trabalho. Hoje né? se oferece pelo Instagram. Isso. Não é? E não tem só essas tecnologias também só de comunicação, mas também a tecnologia do uso para otimizar aí o escritório. E como é que vocês evoluíram junto com toda essa mudança, as dificuldades que tiveram? Qual que foi os pontos chaves ali que vocês poderiam compartilhar com a gente durante, né, esses 35 anos, durante o tempo que você está aí agregando aí no escritório, junto com toda a outra equipe? Quais são essas percepções? Eu acho que é o conjunto mesmo. Eles trazem as coisas, surgiu isso, surgiu aquilo, vamos atrás disso. Eu olho as coisas de um jeito diferente deles, né? Por quê? Tem hora que eu fico meio nervoso, falo, gente, a pessoa quer ver o real, né? Antigamente a gente desenhava à mão e a pessoa viajava com a gente no desenho à mão. Hoje, né, Jean? Coloca-se todos os materiais de uma forma realista, né? E às vezes não consegue sonhar. Então, o que acontece hoje? Será que está faltando sonho ou está realista demais e acabou a surpresa? Não é? Porque você vê um desenho feito com sombra, com luz, no sulfurizê, aquilo... Eu tenho cliente que chega e fala assim, Marcelo, que saudade daqueles projetos, né? E isso acabou, não volta mais. Não volta. Hoje tem... Né, eu acho que eu entrei na época da mudança um pouco. Foi. Eu acho que foi essa virada. Eu comecei a universidade em 2008. E eu entrei no escritório em 2008. Tá? E nessa época a gente já utilizava-se dos programas, das ferramentas. Mas a imagem fazia Mas a imagem fazia poucas imagens, fazia realmente só de casa, externa, né? Acho que a parte interna o próprio Marcelo ainda fazia, entendeu? As perspectivas mesmo. Não só o croquis, mas as perspectivas, né? Então, assim, eu peguei um pouco dessa transição entre as ferramentas que utilizaram na arquitetura. Os clientes automaticamente também acompanharam isso, escuta, e os fornecedores também. Tanto é que hoje, não só os escritórios de arquitetura, mas as lojas também. Então, até as lojas pegam e se dispõem a estar com o cliente e fazer isso, aquilo. Então, eu costumo dizer que tem uma diferença muito grande entre desenho e projeto. Com certeza. Projeto é ideia. Desenho, eu te mando um projeto sem te explicar, aquilo pode dizer nada para você. E se eu consigo te falar o que está desenhado ali e te explicar qual foi a intenção, muda completamente. Então você não pode ver um quadro numa galeria? Pode. Só que o quadro, ele é subjetivo. E o nosso trabalho, ele é concreto. Aquilo ali vai virar um espaço. Aquilo ali... Escuta, e você vê o tamanho da responsabilidade. Aquela tela em branco, né? Isso aí, a pessoa confia plenamente na gente e entrega a vida dela ali.
Entrega tudo. O cliente entrega tudo. Entrega o gosto, o hábito, o defeito. A gente sabe onde guarda tudo, sabe onde... Tudo, né? A gente tem que saber tudo da vida dele. Tudo da vida dele. Tudo. Essas coisas que a gente fala, parece que a gente, assim, é que o nosso trabalho é muito... A grande maioria é casa, tá? A gente faz corporativo, a gente faz algumas clínicas, né? Que a gente também tem esse sotaque muito intimista na clínica, né? E então nas casas a gente sabe tudo, né? A gente sabe tudo. Ó, você agora há pouco acabou de falar da Luísa, que grava também os podcasts aqui, né? É uma menina que acostumou a morar numa casa feita pela gente. E a gente foi fazer a casa dela depois de casada, né? E é muito mais fácil, né? Porque todos conhecem os códigos já, né? Que a gente gosta, que a gente... o que é uma característica grande do nosso trabalho? Qual que é o elemento que a gente mais usa, Jean? Vamos ver. O elemento de arquitetura? Vidro. Sim. Vidro. Eu acho que se tivesse que escolher um, acho que é o vidro. E o que mais? Vidro e o concreto. E o concreto. Né? Por quê? Porque o vidro é o que integra com o externo. O vidro é que dá luz, né? O vidro dá prazer. E o concreto veda, né? Ele faz o fechamento, quer dizer... Então, se você vai falar dessa forma, pode parecer bastante simples, né? Mas aí entra a nossa história. O conceito. Às vezes as pessoas falam, mas que papo furado, conceito, não sei o quê. Mas o conceito está intrínseco na gente. O conceito passa a ser a linha do pensamento. É por isso que, né, eu há 15 anos, o Marcelo, um tempinho a mais que isso, eu percebo a arquitetura que vem de gerações, tá? Fazer a casa para a mãe, para o filho, para o neto. Então, assim, eu venho pegando outras gerações e automaticamente, como você falou, acho que é um pouco antes aí, essa questão da pandemia que mudou um pouco a arquitetura, o modo de se viver mesmo das pessoas, a gente acabou fazendo muitas reformas, ampliações desses clientes antigos, de um bom tempo, que na época eu nem estava no escritório, mas eu pude entrar um pouco nesse meio aí dessas pessoas que já tinham feito casa antigamente, que estão fazendo reformas, ampliações. Nós temos cliente no escritório que a gente já fez 8 projetos para eles. Entre casa da cidade, casa de praia, casa nova, apartamento, não sei o quê. Escuta, mas você imagina, esse cliente específico começou em 91. Então, 91 para cá já é 32 anos, né? Ó, dia 17 agora é bodas de ouro deles, né? Ou 16, agora não me lembro, é um sábado. E eles a vida deles foi andando junto com a gente. E olha, sabe como que a gente ganhou eles? Mostrando o que era o trabalho, né? Mostrando como pode se viver. A gente pensa que todo mundo sabe, mas não sabe, né? Normalmente o leigo, né, se não passou por esse processo, ele não entende, né? Nós não entendemos nada, né? Nem como explicar aquilo que queremos, né? E aí foram vários pontos aí que dessa... E é muito mistificada o morar. Então, você viu, novela que hoje uma certa classe social não fala mais de novela, fala só em série. Mesma coisa. Mesma coisa. Aquilo ali mostra o que é se viver. E passa a ser sonho idealizado na cabeça, né? Então, as pessoas acham que aquilo é intocado. É o contrário. A casa de hoje, se não for tocada, não tem graça. A casa de hoje é feita para cada metro quadrado ser pago através da vivência. Se aquela casa de antigamente não existe mais. Vai voltar? Não volta. Você falou de moda agora há pouco, de época. Escuta, nós temos uma cliente que a mãe dela mora, a gente está até reformando agora uma parte da casa, mora há 40 anos numa casa, mais 45, sei lá. 45. Uma mansão de 2.500 metros, né, Jean? Mas uma casa top mesmo.
e ela quis dar uma atualizada, mas a casa dela é uma casa boa, até hoje. Porque foi feita pelo quê? Por um arquiteto bom. Não era uma casa que era... Tem cômodos na casa que, claro, eles usam pouco porque é muito grande. Mas, assim, ruim de trabalhar na casa. Você vê aquela casa de antigamente, que a cozinha é aqui, a lavanderia era lá no fundo, que a dona de casa se obrigava a ter uma lavadeira. Que eu me lembro que eu era criança, a minha mãe falava assim, fulano só tem lavadeira, né? Você vê isso aí, os jovens hoje nem sabem que existe isso, né? Existiu isso. A lavadeira hoje é uma máquina que fica do lado da cozinha, né? Que eu sei lavar roupa em máquina, né? A sala de TV é aquela casa enorme. E a pessoa não tinha uma sala de TV, tinha um quartinho. O resto ficava guardado, intocado. Aquilo sim era caro. Comprar uma sala de jantar para você usar uma vez por ano, isso é um absurdo. Né? Acontecia. Você comprar as coisas para não usar... Não tem o menor sentido. Decoração não é barato. Mobiliário não é. Se for bom, menos ainda. Só que o mobiliário bom, ele dura o resto da vida. O resto da vida. Então, se você for uma pessoa que não gosta de trocar as coisas todo dia, né? E à medida que você vai aprendendo o que é bom na vida, você não vai trocar mesmo. Você vai sentir o valor. Né? Você tem uma cadeira boa, por que você vai se desfazer de uma cadeira boa para colocar qualquer outra coisa no lugar? Só se for muito melhor, né? Mas como aproveitar, né? E fazer isso durar, ser mais duradouro, atemporal, exatamente, né? Ó, lá no escritório eu tenho um exemplo que eu gosto de dar sempre. Eu, quando fiz a primeira mostra de decoração, eu queria usar umas cadeiras que não existia aqui em Londrina. Tinha 2 pessoas que tinham, não me emprestaram, eu comprei ela. Foi uma nota preta, mas valeu super a pena, tá lá até hoje. Depois, eu quis usar essa não era uma cadeira, desculpa, era uma poltrona. 2 cadeiras, que é do Mies van der Rohe, que chama Bruno, que é uma cadeira que está em tudo quanto é lugar do mundo importante. Os palácios, os antiquários, as galerias, todas têm essa cadeira. Ela, quando eu comprei, custava $1.800. Era uma grana. Daí comprei 2, depois comprei mais 2, 2 anos depois. E quando eu comprei as outras 2, já estava em domínio público. Vou explicar para as pessoas o que é domínio público. É quando vence o tempo do desenho autoral e aquilo pode ser produzido por outras indústrias. Eu comprei as outras 2 comprei de uma boa indústria, está lá até hoje. Eu usei tanto, nós usamos todo dia tanto essas cadeiras que elas estão de graça. Estão lá até hoje. Foi trocado o tecido inúmeras vezes. Cada vez que troca, ela fica nova. E aquilo vai ficar, sei lá para quem. Porque a gente vai embora e ela fica. Né? Com certeza. Assim é o bom móvel. Assim é a arte. Assim é a arquitetura. Essa história que hoje se vê muito no Instagram. Tendência, a última coisa. Escuta, existe. Mas a essência é sempre a mesma. A essência tem que ser a boa arquitetura. Os materiais têm que ter parcimônia para se usar eles. A gente não pode... Como é que é a vítima da moda, o termo? Fashion. Não, como que é? Vítima, victim... sei lá. A gente não pode ser vítima do produto. Os produtos, eles evoluem a todo instante. Mas a gente tem que saber o que está usando. A novidade tem que ser testada não com o cliente. Eu não sabia. Escuta, então você não podia ter indicado. Esperar ter a solidez ali. Lógico. Claro. Ter a solidez, realmente. E aí, Marcelo, você traz, né, de toda essa sua fala, muito respeito ao cliente, né? Mas, na minha percepção, o segredo está no bom briefing, né? Opa! Claro. Por ter essa fidelidade familiar, por ter toda essa
fidelidade, né, de projetos, de reformas. Então, quer dizer que é ouvir realmente ao cliente. É importante estar antenado à modernidade, mas com ali solidez, isso, para realmente peneirar o que vai ser aplicado, o tempo certo. A responsabilidade. A temporalidade que você se referiu no começo, Isso. tá? A gente pode ter a pretensão da temporalidade, tendo responsabilidade. Por isso que a gente não pode fazer da casa do cliente um mostruário na loja. A gente, escuta, a gente tem que pegar e fazer a coisa de uma forma séria. Gosto. Não é sisuda, não é formal, nada disso, gente. Aliás, o nosso trabalho é o contrário disso, né, Jean? A gente sempre pensa na leveza. Induzir a uma vida mais leve. A informalidade, né? Eu nunca vou esquecer. Um dos que passaram pelo escritório, que é o Zeca, que hoje mora em São Paulo, nós fizemos uma casa no Royal Golf, uma das primeiras. E ele falou, Marcelo, esses banheiros intuem tanto a liberdade que uma pessoa com problema mental, e assim, pode enlouquecer de verdade aqui dentro. Sério? Ele falou, por quê? Porque é tudo tão leve, aberto, iluminado, que não é todo mundo que está pronto para isso. Que dá conta. Não é todo mundo. E eu estava num hotel semana passada, em São Paulo, em um hotel de uma rede boa, que o banheiro era baixo astral pra caramba. Tava tudo certinho. Tudo. Tinha revestimento bom. O box era um horror de mal resolvido, né? Porque ele era ruim de abrir, né? Imagina, eu estava convite de uma empresa lá, né? Eles pagaram bastante para ficar ali. E por que mal resolvido daquele jeito? Por quê? Por que claustrofóbico daquele jeito? Né? Escuta, porque é mais simples? Não interessa que é mais simples. Não interessa. O que interessa é que não foi bem resolvido. Não é? Escuta, se aquele banheirico tivesse sido fechado com vidro, ele tinha leveza. Já melhorava e muito. Muito. Primeiro, a porta dele ia correr, não ia abrir como aquela abria, né? Segundo, você tá num box apertado, mas você tá enxergando tudo lá fora, você já não tá mais tão apertado. Terceiro, o banheiro não tem janela, não ia clarear o quarto. Que a gente já fez banheiro. Com certeza, porque daí... coisas que passam. Nós já erramos e fizemos banheiro de vidro que iluminava o quarto. Iluminava o quarto. Não conseguia dormir. E tinha jardim interno, então automaticamente acaba acontecendo. Mas Mas que a gente depois vai reparando, que né? a gente vai reparando. Ou seja, a gente come barriga, lógico, né? Não tem quem não coma barriga, né? A experiência vem de erros, Sim. né? A experiência vem também sim. de erros, né? Claro. Sim. Ai, gente, eu sei que... Ou seja, tudo pode ser pensado, né? E você pensa, né? Olha, uma grande rede mundial de hotéis. Será que não pode pensar uma coisa melhor? E eu tive uma vez num hotel em Berlim que quando eu cheguei no hotel, eu não acreditei. Também era um evento o nosso trabalho, ele tem isso, né, Jean? As possibilidades. Ele oferece muitas possibilidades, né? Então, um hotel que eu jamais ficaria na minha vida se tivesse que pagar. Mas o hotel, eu sei que era luxo total, que era top. Não interessa que era luxo. Ele era bem concebido. O banheiro, ele fluía junto com o quarto. Entendeu? Eu me lembro que eu cheguei lá, estava menos 14 a temperatura de Berlim. E o quarto tinha calefação, o piso era aquecido. Tudo bem, isso é detalhe de país europeu. Não é luxo isso. Para eles, europeu é muito calcado no conforto. As casas lá têm piso aquecido, né? Mas é a concepção do negócio. É isso que eu quero mostrar. Que o que nós temos que fazer na nossa profissão é chegar numa sala como essa daqui e resolver e ninguém saber o espaço que
que tamanho ela era, como é que ela era. Ela tem que se tornar agradável. É isso aí. Para ser bem vivida, né? Exatamente. Como você comentou. Exatamente. Ó, fica uma dica aí pra gente poder fazer sugestões, Bar Marcelo, aí dos banheiros dos hotéis. Aí, né? Não dos Esse hotéis. olhar. Não dos hotéis, das casas Das também. casas também. Das casas É. também. Escuta, quando eu falo que o nosso Casa, material... Apartamento, nosso material, vidro é um material baratérrimo. Sabia? Ele vem pronto. Ele tem 1 centímetro de espessura. Ou seja, uma parede tem 15, tem no mínimo 8, né, Jean, de drywall, né? Não, agora diz que fazem até com 6. Pra vedação, não sei o que estão usando no Nordeste. Mas, enfim, você vê. A gente tem que explorar as coisas, explorar os materiais, explorar as possibilidades, né? Às vezes cai na mesmice também um pouco isso, né? E a gente fala isso lá no escritório, a gente não pode cair na mesmice. Não é porque a gente fez 1 ou 2 casas boas, legais, que a gente vai ter que fazer... O mesmo padrão também, não, né? nunca. Pelo Então, contrário, assim, tem que é o buscar, contrário, né? a gente busca cada vez mais. Só que, assim, também a gente não pode perder nem a essência, lógico, em primeiro lugar, e a questão da funcionalidade, que eu acho que exato. é uma marca muito boa que a gente imprime nas casas, né? Exato. É tudo muito bonito, mas ninguém sabe o tantas vezes que foram desenhados, redesenhados para chegar naquele processo. Nem sempre não. Eu costumo dizer, né? Tem gente que fala, a melhor ideia é a primeira. Não. Melhor ideia é a pensada. E não Quanto são mais vários, pensada, né, não Jean? são vários que a gente faz em função do cliente. Não, a gente faz entre nós mesmos por amor ao trabalho mesmo. Para poder A resolver gente tem melhor. amor ao trabalho. Olha, e sempre Pode vê como parecer melhorar. piegas isso, né? Mas não é piegas, é verdadeiro. A gente ama mesmo. Tem vezes que eu chego em casa e aí deito na cama e falo, gente, mas aquele negócio dá pra fazer diferente, isso aqui. E daí Tava tudo sai certo. diferente. Tava tudo certo. Tudo certo. Certeza. Só que se pode ficar melhor, por que tem que ficar tudo certo? Se melhorar, só melhora. Só melhora, claro. Marcelo, nesses 35 anos aí, teve em algum momento que você teve que parar? Né? Não teve por conta do mercado, mas que você se olhou e falou: eu vou parar, vou repensar, não tá indo do jeito que eu queria. Sabe aquele momento que você tá, né? Tem sempre, a gente fala que os negócios têm as suas crises, né? E as suas evoluções. Nunca. Só teve uma vez que não foi pelo trabalho. Tá. Eu queria mudar daqui de Londrina. Então Eu foi queria ir pra algo São Paulo. pessoal, Aí mas eu fui fazer que ia concurso na impactar. Coab em São Paulo. Acredita? Aí eu não passei. Não fui. combina. Não ia dar certo mesmo, sabia? Eu acho que eu não ia curtir. Ou podia ter curtido muito também, né? A minha vida podia ter sido outra. A gente pode dar todos os rumos possíveis, né? Mas eu tava com um conhecido meu esses dias, um amigo, e ele falou assim, esse ano eu tô pensando de ser o último. Ele é muito novo. Eu falei, mas o que? Ele falou, eu tô enjoado. Eu falei, mas você enjoa fácil assim das coisas? Eu falei, eu não sou de enjoar, sabia? Eu não sou, não é do meu jeito enjoar. Eu gosto das minhas coisas, gosto do meu trabalho, entendeu? Eu gosto da minha cadeira que tá lá até hoje, né? Daquelas revistas velhas que eu tenho lá, né, Jean? Tá lá ainda. Tá lá ainda. Olha só. Minha primeira revista tá lá. Tá lá. Tá. Comprei com 13 anos. A gente já conseguiu perceber vários diferenciais, vários pontos marcantes e chaves. Mas no olhar de vocês, né? Giancarlo, Marcelo, qual que é o grande diferencial do escritório de vocês hoje? Acho que o amor. Eu acho. Seriedade, tudo, né, Jean? Também. Mas de gostar de fazer o que tá fazendo, sabia? Quando, não pensa que é tudo rosa, não. Aconteceu um fato, né, Jean? Acho que deve fazer uns 3 anos, não sei, não passa muito depressa. Uma pessoa de fora nos procurou, do Mato Grosso, para fazer uma casa. E ela ficou uma tarde comigo, andando, vendo as nossas casas. E aí, no outro dia, ela ficou com a Mariana, o dia todo. Olha, Mari andou por tudo quanto é lugar. Aí a gente começou o trabalho, eles assinaram um contrato, conversamos, fizemos um briefing, não sei o quê. E
nós mostramos a primeira ideia. E ela falou, não, mas não é isso que eu quero. Ela falou, eu vou te mostrar o que eu quero. Ela começou a mandar foto de Versalhes, de palácios, e o terreno dela tinha 450 metros, né, Jean? Aí eu falei, olha, você não foi enganada nunca. Nós nunca fizemos isso que você está pedindo. Você não foi em nenhuma casa nossa desse jeito. Eu falei, de qualquer forma, você nos contratou e nós vamos tentar, né? Mas chegou uma hora que não deu mais. A gente pegou e desfez, fez o acerto financeiro com eles, logicamente, né? Mas para quê? Eu falei para ela, olha, você não tá com o profissional certo e nós não estamos com o cliente certo para nós. Não é? Tem que ter essa conexão. Tem, claro. Então você vê a pessoa que foi ver, deve ter visto pelo menos umas 20 casas de arquitetura contemporânea. Não falou que não era aquilo. Porque é óbvio que não era aquilo. Né? O que é a marca de uma casa clássica? Não é. É o contrário do que nós fazemos. É o contrário que nós fizemos. A nossa casa é iluminada, a nossa casa tem fluxo ampla. Escuta, eu vou falar um negócio que eu também já falei algumas vezes. O modernismo que aconteceu há 100 anos atrás e que nós ainda bebemos naquela fonte foi fantástico para a humanidade. E na arquitetura, idem. Então, Versalhes, o Louvre. O Louvre tem 18 quilômetros de corredor. É uma planta completamente burra. Por quê? Porque você vai de um quarto para o outro, você imagina, coitado deles, eles são de uma geração que a beleza era o tamanho e a imponência, não era o conforto, né? Então, Napoleão, coitado, ele tinha um pinico, né? Ele não tinha banheiro, ele não tinha água encanada. O coitado do Napoleão, se soubesse que nesse século XX ele ia fazer uma conquista de avião, em 24 horas ele saía de lá para fazer uma conquista, ficava 4 anos no mar. Então era outra vida. O modernismo trouxe o quê? Né? Um jeito novo, precedido logicamente da Deco, Art Nouveau, né? Que foi a transformação, mas eu estou falando da planta agora. A planta, que é a planta simples e boa de viver, que é a sala, que é uma área enorme de convívio, que é a parte íntima, que é a área do repouso, que a área de serviço é a área eficiente, que não faz quem quem está trabalhando ande desnecessariamente, está ouvindo a máquina, está vendo o fogão e está conversando com todo mundo. Então, tudo isso que as pessoas nos pedem hoje, né, Gia? Porque 100% hoje, que é a integração. Isso é um caminho que não tem volta. É estilo de vida, é jeito de ver as coisas, né? É um preceito modernista. Então tem 100 anos e demorou para cair a ficha, né? Mas a arquitetura, tudo bem. Ah, Marcelo, mas só teve o modernismo na arquitetura? Não, teve vários movimentos, vários. Só que todos vêm daquilo ali, né? Tudo isso que a gente faz hoje, o preceito básico é modernista, né? Marcelo, excelente explicação, ó, mergulhando totalmente aí e fazendo todo o contexto, né? Principalmente daquilo que vocês acreditam, vivenciam e entregam para o cliente. Agora, eu peço que você deixe um recado para aquele futuro arquiteto que está nos ouvindo, que está estudando, né? Porque é um profissional amplamente reconhecido aqui, Londrina, região e outros estados, atende pelo Brasil inteiro. Como esse profissional hoje, né? É um conselho mesmo, para quem está Então, o Jean tá primeiro, depois eu dou. Combinado. Então, eu peço para vocês dois darem esse conselho aí para quem está nos ouvindo, né? E nos assistindo aí também, que está começando, né? Tá lá estudando arquitetura, tá caminhando ainda e vê vocês aí como uma referência que são. Bom, eu acho que... levando um pouco em base o que eu tive de experiência, né, dentro do escritório, esses anos que eu tô lá, e fora também, tá? Eu acho que além da universidade,
eu acho que tem que abrir os olhos para fora, tá? A gente sempre fala que é essencial ter um estágio, ter algo que você possa aprender realmente como funciona um escritório de arquitetura, porque eu acho que depois de formado, duas opções. Ou você continua dentro de um escritório que você já está, ou você vai entrar dentro do escritório e você vai criar o seu. Então, assim, hoje em dia é mais fácil através da comunicação que a gente tem, tá? Porém, é muito difícil chegar, ter uma experiência em pouco tempo, tá? Então, assim, eu acho que assim, o principal conselho que eu daria é fazer sempre um bom estágio, ter essa experiência fora, extracurricular, que vai ajudar muito a pessoa a crescer. E ele tá certíssimo. Nós já tivemos gente no escritório que desistiu de arquitetura. Sabia? Sério? Tem a filha de uma conhecida minha, foi fazer estágio. Ela ficou um tempo, ela falou, Marcelo, melhor coisa que eu fiz da minha vida, eu não quero isso nunca pra mim. Muito bom também. Lógico, ela podia ter ficado infeliz. Poderia ter. E hoje tá feliz da vida. O conselho que eu dou, fora o que o Jean já falou, que ele tá certíssimo, eu acho que a nossa profissão cresceu muito. Então, às vezes, tem gente, eu percebo, que associa a arquitetura a glamour. E isso não existe. O glamour é a satisfação. Entendeu? Essa história que eu falei de viagem que acontece e tal, isso aí é um presente que acontece na vida da gente. Mas, basicamente, a nossa vida é trabalho. E o conselho que eu dou é fazer com amor. Gostar do que está fazendo. As coisas não acontecem do dia para a noite. Não. As coisas são gradativas. Né? Não adianta você querer brilhar a qualquer preço. O brilho também acontece. O brilho, a gente muda de termo, né? Reconhecimento. Todo mundo quer ser reconhecido, não é? Todo mundo quer, é bom mesmo. Quer coisa melhor, fala assim, olha que trabalho lindo que você fez. Mas escuta, faz com seriedade. Né? Faz dando o seu melhor. E pensando várias vezes. Aí vai dar certo. Para vocês, o que é valorizar o trabalho do profissional de arquitetura? Quer falar primeiro? Pode falar. Escuta, para mim, só de ser escolhido já é valorizar. Só quando a pessoa te escolhe, já é uma valorização. E o resto é decorrência. Você vê como é que é. Não é uma escolha? Aí vem a responsabilidade da gente. Então, tudo que a gente propõe, daqui da nosso encontro, eu vou para casa de uma cliente que concretou o baldrame da casa dela. Ela comprou uma casa, não foi, Jean? Num condomínio, talvez o de mais luxo de Londrina, uma casa muito ruim. A gente fez 2 propostas de reforma e essas propostas fizeram ela enxergar que a melhor coisa seria derrubar a casa. Nós derrubamos uma casa de 450 metros. Por quê? Porque não era o que ela queria. Ela tinha feito, logicamente, um bom negócio, tá? Porque ninguém rasga dinheiro, né? Mas você via a confiança dela com a gente. De acreditar que vai derrubar a casa. Vai derrubar a casa, né? E aí eu falo uma outra coisa que é meio terapêutica, digamos. Para que serve a vida? Não é para ter prazer? Se você tem condições de fazer como ela está fazendo, não tem que fazer? Ah, é louca. Deixa que é louca. Ninguém fala que ela é louca, entendeu? Mas eu estou só exemplificando. Agora, você vê o tamanho da responsabilidade nossa? Você já pensou se derruba e faz uma pior? Você já pensou? Não vai acontecer, lógico, né? Mas eu acho que essa história dá para mensurar o que é a confiança e a escolha. E a valorização. E a valorização. Então, quando a gente detalha as coisas, né? Nós estamos fazendo uma casa agora num condomínio que ele falou, no máximo 180 metros quadrados. Né? Não é ruim, viu? Eu já fiz de 110.
A casa do cara não ficou uma graça, Jean? Ficou. Ficou demais. Ele é um rapaz muito bacana. Um cara que não tem muito dinheiro, mas que ele vai, sabe, viver muito bem ali. E se Deus quiser, aquilo ali vai ser um impulso para ele ter mais dinheiro, né? Porque ele vai viver bem, né? O dinheiro só serve para isso, para nos servir. E não a gente servir a ele, né? Eu acho que a fidelidade dos clientes também é uma coisa que deixa a gente bem satisfeito e bem feliz em relação a... Porque eles, às vezes, após o projeto, alguma coisa, ou, às vezes não vai ser nem fazer outro projeto, mas eles falam com a gente, né? Falam Porque durante o processo do projeto, demora, né? Às vezes é 1 ano, 2 anos, às vezes até mais. Então, imagina você conviver com o cliente durante 2 anos, praticamente. Então, assim, independente até. exatamente. Então, às vezes, muitas vezes após terminar o projeto, a gente mantém contato com a grande maioria dos clientes. Isso é muito satisfatório. Lógico, junto ao time inteiro do escritório, eu, você, a Mari, todo mundo também. Os meninos, as meninas lá. Também são... tem essa valorização também, assim, porque a gente sempre fala que a gente não faz nada sozinho, né? Nada. Então, a gente faz mesmo como... E você sabe que a gente sempre fala, né? Ó, vocês têm que ir lá ver a casa. Porque às vezes desenha e não vê. Então é igual o pedreiro, coitado. Ele faz a casa, o pedreiro que sobe a casa não é o que faz acabamento. Então ele sobe e reboca. Aí vem os outros entrando no acabamento. Nós fizemos uma casa, o Jean não estava lá ainda nessa época. A casa está fazendo 20 anos o ano que vem. Uma das melhores casas de Londrina, inteligentérrima casa. Quando acabou a obra, ele pegou... a casa tem uma porta de 15 metros, elétrica, que dá para o campo de golfe. E ele colocou uma placa atrás com o nome de todo mundo que trabalhou na obra. Nosso, o empreiteiro, o pedreiro, a marmoraria, o engenheiro, todos estão lá. E fez uma festa com o Planalto para todo mundo de inauguração da casa. Foi o máximo, sabia? Foi o máximo. Esse povo vê uma casa, o trabalho que sem eles nós não somos nada. E eles viram o que é uma casa decorada. Você pensa que legal? Essa é a maior das valorizações possíveis, né? Nossa, o orgulho que eles têm de saber que eles, sem a mão deles ali, sem a mão do gesseiro, sem a mão do eletricista, do armorista, né? De tudo, o conjunto, né? Daí vê aquilo. Escuta, eu conto essa história, que é uma história que não tem outra aqui em Londrina, né? Mas é isso que o Jean falou. É o conjunto do trabalho, né? Parabéns. Parabéns por toda essa trajetória, Marcelo. Obrigado. Parabéns aí, Jean, né? Pela Mari, que não está aqui com a gente presencialmente, mas tá na história. Vai aparecer a foto dela aí pra vocês verem. Depois a gente faz uma montagem. Opa, depois a gente marca mais um. É isso aí. E em nome do Arc Celeste, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui pelo nosso convite, né? De estrear aqui no nosso podcast. E, né? Obrigada pela parceria. Nós que agradecemos, né? Obrigado, viu? A gente sabe o quanto o Arc Celeste luta, né? E o Arc Celeste é uma junção de empresários da nossa área que quer o quê? Que é pôr o bloco na rua, não é? Sim, entregar sempre o melhor, Sempre da o melhor forma. pesquisando, Isso. né? É a excelência, né? É isso mesmo. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado.